Olá, no vídeo de hoje nós vamos entender qual é a diferença de um desmembramento para uma instituição de condomínio e que momento nós podemos falar sobre a instituição para o seu cliente e que seja a melhor solução no caso dele. Vamos lá? Olá, sou Tatiana Botelho, formada em técnicas de edificações há quase 30 anos, empreendedora na área de regularização de obras e imóveis e mentora de técnico de edificações. É nesse canal que eu vou mostrar para você, técnico de edificações, as oportunidades de atuar na regularização de imóveis e obras e faturar mais de R$10 mil na área. O que você acha? Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, comenta, compartilha, porque a sua opinião faz com que a gente traga cada vez mais conteúdo e cada vez mais melhore os nossos vídeos. Então, sem mais delongas, vamos para o estudo de hoje. Qual vai ser a diferença da instituição de condomínio e do desmembramento para você entender e explicar com segurança para o seu cliente? Muitas das vezes o cliente vai chegar até você para solicitar que seja feito um desmembramento do terreno dele. Porque ou ele quer desmembrar e vender, ou é o mesmo quintal, mora alguns familiares, eles querem desmembrar para poder vender independente. São inúmeros fatores que a gente sabe que acontece por aí. Só que para ter o processo de desmembramento, o mesmo lote ele precisa atender algumas regras de zoneamento e parcelamento do solo daquele município. Todo município ele estabelece decretos de parcelamento. E o que quer dizer esse decreto? Ele dá uma área mínima que cada terreno precisa ter, dependendo do seu zoneamento, e qual a testada mínima. Vamos pegar, por exemplo, um terreno padrão, seja 360 metros quadrados de área mínima e 10 metros de frente. Então, para termos um terreno novo, uma área enorme, a gente fazer vários terreninhos, cada novo terreno precisa ter 10 metros de testada e 360 metros quadrados. Isso é um exemplo, dependendo do zoneamento. Dependendo do zoneamento, essa medida e essa área vai variar. Sempre a gente vai estar acompanhando qual é a legislação, quais são essas medidas no nosso município. Para isso eu vou trazer um exemplo agora para vocês, eu vou dividir a tela para vocês conseguirem visualizar de uma forma mais prática. Vamos lá? Agora vamos dar um exemplo aqui. Esse terreno, ele tem 20 metros de frente, ele tem 20 metros de testada para a Rua do Conhecimento e ele tem 36 metros de comprimento de ambos os lados e 20 metros de fundo. Aqui tem uma casa, aqui tem outra casa. Esse terreno ele tem uma área de 36 vezes 20, 720 metros quadrados. Vamos imaginar que nesse zoneamento desse exemplo, o terreno mínimo a ser desmembrado e ser criado como um lote novo seja 10 metros de testada e 360 metros quadrados de área. Se a gente observar, é exatamente a metade desse terreno. Isso é um exemplo hipotético, tá? Então aqui a gente pode desmembrar que essa casa fica para um terreno e essa casa fica para outro terreno. Então a gente consegue desmembrar, porque na realidade ela vai ter 10 metros de testada cada novo terreno por 36. Então vai ter 360 metros quadrados. Ele vai ser atendido como um terreno dentro da legislação. Agora, isso é lindo e maravilhoso, mas são raras as vezes que acontece um terreno tão certinho e tão redondo na hora da gente executar um desmembramento.
mas a gente consegue. Agora imagina que esse mesmo terreno, esse mesmo proprietário, ele mora numa casa de um terreno 10 de frente e fundos, tem um aqui perdido, 10 metros de frente e fundos e 36 metros de ambos os lados. Nesse mesmo zoneamento, na mesma rua do conhecimento, o terreno tem que ter 10 metros de testado e 360 metros de área. Esse terreno já tem. Então isso significa que a gente não tem como desmembrar esses imóveis, porque o terreno ele já atinge a área mínima exigida da prefeitura. O que a gente pode fazer neste caso? A instituição de condomínio. A instituição de condomínio nada mais é do que um fracionamento diretamente no Registro Geral de Imóveis. É um fracionamento que a gente faz, um serviço direto na matrícula do imóvel. Imagina você que mora num apartamento, você não é dono daquele terreno. Você só é dono da sua unidade. Então você somente é dono de uma fração ideal. Se você pegar sua matrícula de imóvel, você vai ver lá que você é dono de 0,30% ou 0,039875, tem uns números loucos lá, que é uma fração. Quem mora em apartamento vai ser fácil verificar como é uma fração, porque está lá. Quando se mora no imóvel, é exatamente o mesmo procedimento, só que em frações maiores, porque as áreas são maiores. Um terreno, por exemplo, essa casa da frente pode ter 40% e a de trás 60%. Não precisa ser meio a meio. Por quê? O terreno permanece intacto, é o mesmo terreno, sendo que a área de ocupação de cada unidade, a área de uso exclusivo de cada unidade, vai variar de acordo com a realidade daquele local, daquele imóvel. Pode ter num fracionamento, numa instituição de condomínio, área de uso exclusivo, pode ter área de uso comum. Como que seria uma área de uso comum? Imagina que aqui, eu botei junto isso aqui, né? Vamos supor que aqui tem outra casa. Aqui criou uma outra casa, tá? Foi construída uma outra casa. Então, como que a gente pode fracionar? Um exemplo. A gente coloca um corredor aqui, aí aqui. Esse corredor continua, e essa casa dos fundos é dono dessa área aqui. Um exemplo, tá? Deixa eu botar uma cor aqui para vocês se enxergarem melhor. Então vamos lá. Vamos supor que aqui a casa 1 tá aqui, ó. Ela tá de frente para a rua, beleza? E nesse corredor aqui dá acesso à casa 2 e acesso à casa 3. Então essa área aqui é uma área de uso comum, a casa 2 e a casa 3. E essa área aqui é a área de uso exclusivo da casa 2 e essa aqui é uma área de uso exclusivo da casa 3. Juntando todas essas áreas, vai ter que dar exatamente a área do terreno. Então, uma instituição de condomínio não se altera as medidas do terreno, ele permanece intacto, diferente do desmembramento, que se cria novos terrenos, novas medidas. Mas na instituição se preocupa com a área que aquele imóvel ocupa. E nesse caso de instituição, cada residência recebe a sua matrícula individualizada e o seu IPTU também pode ser individualizado sem problema nenhum. Essa área de uso comum, ela vai entrar uma parte tanto para a casa 2 como para a casa 3. Isso é um exemplo bem simples de uma instituição de condomínio que eu quis trazer para vocês. E qual é a parte mais importante? Para a gente fazer uma instituição de condomínio, todos os imóveis que estão naquele terreno
precisam estar regularizados, precisam ter certidão de habites. Então imagina que esse cliente nos procurou para fazer essa instituição de condomínio. Na realidade, o cliente nos procura para fazer desmembramento. A gente mostra para ele se o caso dele vai ser possível fazer desmembramento, se atende os lotes mínimos ou se vai ter que ser uma instituição. E na hora de fazer a instituição, os imóveis têm que estar regularizados. Ah, mas uma casa lá no quintal não tem habites. Então vai ter que regularizar aquela casa. Aí depois de todas as casas regularizadas, aí faz a instituição de condomínio. Então nesse caso, por exemplo, a entrada dessa casa vai ser aqui, em algum momento. Aqui é um corredor que vai ter acesso a essa casa 2 e a casa 3. Essa área é tanto uso comum para casa 2 como para casa 3. Esse é um pequeno exemplo do que dá para mostrar para vocês a diferença da instituição de condomínio e do desmembramento, que nem todos os terrenos podem ser feito desmembramento, porque, reforçando, tem que atender à legislação do lote mínimo, tanto de testada quanto de área. E qual é a importância de se fazer uma instituição de condomínio? Exatamente, cada casa vai ter a sua matrícula. Então, após a instituição de condomínio ser feita no cartório, essas 3 unidades, cada uma vai ter sua matrícula e elas podem ser vendidas separadamente, independente das outras unidades. Quando você não tem essa instituição, você pode até vender, mas o novo proprietário sabe que ele está dentro de outros terrenos, de uma única matrícula com todo mundo junto. E dessa maneira fica formalizado, valoriza mais o imóvel e traz segurança para as 3 casas, uma segurança judicial para as 3 casas. Outro ponto importante, o técnico de edificações pode atuar na instituição de condomínio. A gente precisa apresentar para o registro geral a planta, o memorial descritivo e nossa TRT, juntar as documentações e apresentar no registro de imóveis. Lembrando que todas as unidades precisam sim estarem regularizadas. E claro que a gente não é bobo nem nada, essa é uma oportunidade para a gente atuar na área de regularização. Instituição de condomínio é um dos leques da área que nós podemos atuar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você quer saber mais sobre a instituição de condomínio, eu vou te falar, tá vindo novidade aí. E se você quer saber mais detalhes, agora nós temos um e-book te ensinando a fazer a instituição de condomínio, o link está aqui na descrição desse vídeo. E se você não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, não perca tempo, entra lá, porque o grupo está muito legal, a gente está fazendo um trabalho bem bacana lá dentro. E me siga nas redes sociais. E na próxima semana a gente volta com um novo conteúdo. Até lá!